Bom dia, senhores. O tema do vídeo dessa semana será sobre os falsos profetas. Será que chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Será que o uísque com mel combate o coronavírus? Será que o feijão mágico cura o coronavírus? Ou limão com bicarbonato também tem aptidão para promover a cura? Ou seja, nesse vídeo nós vamos responder essas indagações. Já quero adiantar aos senhores que tenham cuidado com os falsos profetas. Antes de iniciar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal, caso queiram contribuir para ajudar no desenvolvimento do nosso canal. O link será disponibilizado logo abaixo desse vídeo. Caso tenham gostado ao final, é só dar um joinha. Então vamos ao vídeo dessa semana. Então, quanto às perguntas que fiz, se chá de abacate com hortelã previne o coronavírus, se o uísque com mel ajuda a combater o coronavírus, se feijão mágico tem aptidão para promover a cura também do Covid-19, ou os de limão com bicarbonato também poderiam curar o coronavírus. Segundo o site do Ministério da Saúde, ainda não há a cura do coronavírus, ou seja, não há comprovação científica que esses métodos que eu acabei de falar têm aptidão para curar o coronavírus. Não houve nenhuma comprovação científica. E também o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas devem ter cuidados com fake news, ou seja, falsas notícias, divulgadas pela internet, pelas redes sociais. E o Ministério da Saúde também recomenda que não seja compartilhado esse conteúdo que veicula possíveis instrumentos ou alimentos que supostamente curariam o coronavírus, uma vez que se trata de notícia falsa. No site do Ministério da Saúde ele recomenda que a prevenção é evitar o contato com as pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas, realizar a lavagem frequente das mãos, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou respirar ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença, evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações. Além dessas exortações do Ministério da Saúde, nós vamos fazer o estudo de alguns tópicos da obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 111 edição, tradução de Guilom Ribeiro, da terceira edição francesa de 1866. Rio de Janeiro, editora FEB, Federação Espírita Brasileira, 1995, páginas 317 a 328, capítulo 21, itens 1 a 4, 8 e 11. Então, segundo essa obra, que eu recomendo aos senhores a leitura, independentemente do credo, da religião, uma obra que vai ajudar os senhores a desenvolver a sua capacidade argumentativa, reflexiva e até mesmo oratória. Então vamos lá. Item 1. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças.
O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio do coração. São Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos profetas, dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças. Nas sarças, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-lo-eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em seu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23, 24. São Marcos capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhação, de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Item 8, do capítulo 21. Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Página 221. 321. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, esses são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas,
Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conceitos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mais principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos, bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajosos só por pouco tempo, mas estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos, e que efêmeros apenas vos encantam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do vosso encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes a temer da sua justiça, pois ela é pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Agora o item 11 do capítulo 21, página 327. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dize aos que de mim blasfemam, o Senhor eu disse, tereis paz. E a todos que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam? A mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles. Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, disse Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por seguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei estes profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizavam.
Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios, conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que lhe comprazem iludir, e se lhes depara a ocasião. Os iludidos são estar-se-á a ver, os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. Eles isso uma prova de que só muita prudência podem triunfar. Aprendeis, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luoso Espírito Protetor, Karl Ruge, 1861. Então, após a leitura desse trecho dessa obra, vemos que esses meios que são divulgados nas redes sociais, compartilhados pelo WhatsApp, alegando que há, por exemplo, instrumentos que promovem a cura do coronavírus, como, por exemplo, feijão mágico, bicarbonato de sódio com limão, uísque com mel, chá de abacate com hortelã. Então, nós não podemos acreditar, porque, conforme o próprio Ministério da Saúde, ainda não há comprovação científica da cura do coronavírus. Então, nós devemos ter cuidado com esses falsos profetas. Às vezes, que utilizam desses métodos até mesmo em busca de algum interesse escuso, ou até mesmo interesse financeiro, ludibriando as pessoas com falsas coisas que supostamente promoveriam a cura do coronavírus. Então, desde a época de Jesus Cristo, já havia charlatões, os falsos profetas, que enganavam as pessoas que se diziam próprio Cristo ou mensageiros do Cristo, para enganarem as pessoas em busca de ascensão social, ou até mesmo de algum interesse pecuniário escuso. Então isso também se aplica nos dias de hoje. Devemos ter cuidado com as falsas notícias, os falsos profetas, os falsos meios de cura, que realmente o único que conseguiu fazer milagres, curar cego, curou leproso, paralítico, até mesmo ressuscitou os mortos, foi Jesus Cristo. E seus discípulos, usando de seu nome, quando autorizados, também promoveram essas curas, autorizados pelo próprio Cristo. Então devemos ter bastante cuidado, filtrar muito as informações, ter cuidado com falsas notícias, falsos profetas, falsos mensageiros de Deus, para que não sejamos enganados e ludibriados. E também devemos confiar nas informações do próprio site do Ministério da Saúde. Quanto ao boato que o limão com bicarbonato cura o coronavírus, foi espalhado um boato que os israelenses bebem limão e bicarbonato como se fosse um chá quente. Por isso ninguém por lá estaria preocupado com a doença. Mas isso não é verdade, pois não há nenhuma evidência que Israel aprove o uso de limão com bicarbonato de sódio para combater o coronavírus. Na página do Ministério da Saúde de Israel, as recomendações são as mesmas em relação ao restante do mundo, tais como ficar em casa, lavar as mãos e se dirigir a um serviço médico em caso de sintomas, com febre e dificuldade de respirar. Então devemos ter bastante cuidado com essas falsas
notícias chamadas fake news, espalhadas pelas redes sociais, pela internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. E devemos também ter cuidado com os falsos profetas, que anunciam meios de cura miraculosos, que, por exemplo, teriam aptidão para promover a cura do coronavírus, que na verdade não possuem nenhuma comprovação científica. Ou seja, são informações que são utilizadas muitas das vezes para enganar as pessoas em busca de algum interesse financeiro escuso. Então eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores nesse vídeo. Caso tenham gostado, é só dar um joinha. Peço aos senhores também que façam comentários. Peço também aos senhores que sugiram novos temas para os vídeos das próximas semanas. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.